Esse vídeo aqui é um pacotão com todas as últimas notícias do Fluminense. E tem muita coisa mesmo. A gente acabou se enrolando, não conseguiu postar o vídeo que a gente costuma postar hoje de manhã, bem cedinho, acumulou. Eu vou trazer, então, nesse vídeo aqui, todas as últimas informações relevantes da noite da quinta-feira e da manhã dessa sexta. Então, são muitas coisas, são 7 informações que eu quero trazer nesse vídeo aqui. Então, ó, sem mais delongas, muito obrigado pela sua audiência. Assista esse vídeo até o final para ficar muito bem informado. Deixa o like aí, dá essa moral pra gente deixando o like, ajuda muito o nosso canal a crescer e comenta de onde você está assistindo. E hoje eu tô aqui, ó, essa introdução tá sendo voada porque é muita notícia, então o vídeo não pode ficar também gigantesco. Vamos lá, vamos começar a agitar aqui, ó. Primeira coisa que eu quero falar é que o Vasco tem 2 desfalques confirmados, tá, para a partida contra o Fluminense, o clássico de domingo. O atacante Figueiredo, até cheguei a comentar em outro vídeo, né, que estava com dores na coxa, ainda era dúvida, está confirmado de fora da partida, e o zagueiro Robson Bambu, também com uma lesão na coxa direita, é desfalque certo para a partida. Não jogam contra o Fluminense, então é algo que o Fluminense pode explorar aí, o Robson Bambu, principalmente. Figueiredo eu não sei ao certo, tá? Mas o Robson Bambu tem sido titular no Vasco da Gama e não vai conseguir jogar essa partida por conta de uma lesão na coxa. O time do Vasco eu já não acho grandes coisas vindo desfalcado. Isso pode ser muito bom para o Fluminense, mas o Fluminense também está desfalcado, né? A gente falou ontem sobre o Manuel, as informações ali do jogador, da lesão dele que ele teve no menisco. O Vitor Lessa trouxe mais informações sobre a lesão dele, disse que a princípio não parece grave, tá? A lesão do Manuel, mas que o diagnóstico definitivo ainda não rolou, né? Vai ter o resultado dos exames que o Manuel fez na tarde da quinta, e aí o Fluminense vai decidir a melhor forma de tratamento. Existe uma possibilidade sim, tá, do Manuel operar, mas outra opção é um tratamento mais conservador, fazendo fisioterapia, que trate essa lesão no joelho. Eu acho muito preocupante a situação do Manuel, porque por mais que não precisa operar, fazer fisioterapia, o joelho do Manuel vai ficar pronto e ele vai ficar bem, vai conseguir jogar o futebol que ele jogou em 2022? É isso que eu quero saber. Porque às vezes o cara, não precisa operar, tal, dá para ir, mas o cara cai de nível. Lesão no joelho, por mais que ele, vamos lá, operou, se recuperou, voltou. Cara, o jogador demora a voltar ao nível que tinha antes, quando opera joelho. E quando não opera, né, poderia falar, então não opera. Mas quando não opera, às vezes o cara continua tendo problemas, continua tendo dores, continua tendo incômodos ali que atrapalham ele, né, de jogar em alto nível. Então, assim, eu estou bastante preocupado com a situação do Manuel, estou bastante interessado em saber mais notícias sobre isso. E, sinceramente, cara, eu acho que o Fluminense vai ter que abrir o olhinho para o mercado, trazer um zagueiro para jogar. Porque se eu disse em diversos momentos, né, que aqui em lives, em vídeos, que o Fluminense estava bem servido para a zaga, era bem servido partindo do princípio de. Eu acho o David Braz um bom reserva para o Fluminense. Eu acho um jogador de bom nível para ser um reserva que entra em uma circunstância. Se o Manuel não pode jogar contra o Vasco por qualquer motivo, o David Braz entra, eu acho ótimo. Eu acho o David Braz uma ótima opção. Agora, o David Braz para virar o titular ao longo da temporada, aí eu acho que já talvez não seja tão bom. Vocês estão entendendo mais ou menos o que eu estou dizendo? Como opção de banco, ótimo. Para virar o titular, já são outros 500. O próprio David Braz também teve lesão grave, voltou de lesão ano passado, né? Ele teve um final de 2021 muito bom, início de 2022 muito bom, mas depois decaiu, perdeu a posição pro próprio Manuel. Então, assim, eu acho preocupante, a gente vai ter que aguardar para ver. As outras opções, o Vitor Mendes, que chegou aí, né, muito bem falado, fez um brasileiro bom pelo Juventude de 2021, mas teve lesões em 2022, quase não jogou. Tá aí como opção, praticamente não atuou pelo Fluminense ainda, né? Jogou, acho que 2 jogos com o time reserva, então pouca rodagem para o Vitor Mendes, né? Eu acho um pouco arriscado também já botar ele para estrear no Clássico, né? E a gente tem que ver quem vai ser o substituto do Manuel. O repórter Thiago Lima, do GE, traz a informação, né, sobre o que ele falou, as aspas dele, né, falam em acho, né? Mas acho que tem um quê de informação, sim. Eu vou abrir aspas para o Thiago Lima, do portal GE. Acho que o Diniz vai de Braz, pelo que ele vem demonstrando até agora. No último jogo, ele relacionou o David Braz e o Vitor Mendes, mas na hora de levar para o banco, ele tirou o Mendes e deixou o Braz. Acho que isso é um indicativo de que ele vai de Braz. Eu também acho, tá? Também vejo dessa maneira. O David Braz é a primeira opção, é um cara que isso pesa no Fluminense, tá? Em qualquer time de futebol. Ele é experiente, ele está no clube há bastante tempo, já chegou a ser titular, etc e tal. Existe uma questão de hierarquia. O Vitor Mendes acabou de chegar. Você acha realmente que na primeira oportunidade o Vitor Mendes vai passar à frente do David Braz? Se ele é melhor ou não, não sei. Eu vi muito pouco do Vitor Mendes, mas a tendência é que o David Braz jogue.
É o zagueiro reserva, tá ali para isso. O Vitor Mendes é a quarta opção no momento. Ele pode ganhar a posição, ele pode virar até titular, quem sabe, um dia, não sei. Mas hoje o Vitor Mendes é a quarta opção. E fico muito aliviado, né? Porque existia aquela possibilidade, né? Que nunca dá para descartar, do Diniz inventar o Felipe Melo na zaga. Até agora, quando o Felipe Melo jogou na zaga, eu achei tenebroso, né? Tenebroso, assim, coitado. Eu até dou uma passada de pano pro Felipe Melo, porque, cara, o Felipe Melo já falava que tinha dores no joelho. Ele tem 39 anos. O Diniz botava ele na zaga, geralmente com o Fluminense ganhando, com a linha. O Fluminense perdendo, perdão. Com a linha adiantadíssima, né? Pra fazer pressão lá. Felipe Melo, com toda essa história que eu acabei de falar, 39 anos, dores no joelho, voltando de uma lesão no joelho, por sinal, né? E dizia que sentia dores ainda. Não é zagueiro. Tinha que ficar correndo atrás de ponta rápido do adversário por mais de meio campo. Ele perdia todas, ele comprometia, e isso acabava prejudicando o Fluminense. Mas eu acho que isso aí também é um erro muito grande do treinador, de como o treinador estava utilizando o jogador. O jogador já não está na sua melhor forma física, o jogador já não é mais aquele jogador que ele foi no passado, que ele foi um grande jogador, e ainda escala ele fora de posição, com todos esses poréns aí, eu acho que piora muito. Felipe Melo na zaga, numa linha de 4, eu sou contra. Com 3 zagueiros, como o Abel jogava, ele fazendo a sobra, eu gosto. Acho que foi o melhor momento dele no Fluminense de longe, disparadamente. Mas tem que ver, né? Fernando Diniz não joga com 3 zagueiros desde os tempos de Audax. Então isso não vai acontecer por aqui. Também não acho que deveria acontecer para encaixar o Felipe Melo no time, tá? Minha maneira de enxergar. Mas, então parece que o David Braz deve jogar no lugar do Manuel no domingo. Informação do Thiago Lima, do GE. E rapidamente aqui, antes da gente partir, tem mais 4 notícias para trazer. Eu quero lembrar você que está assistindo esse vídeo que o Campeonato Carioca você assiste com a Central lá na Dália, ao vivo, com imagens, sem delay. Pois é, meus comentários, narração do Daniel, você assiste lá na Dali. Tá o link na descrição, tá o link aí na tela, live.daliep.com.br/central. Confere aí o melhor plano para você e vem conferir a narração mais clubista e mais irreverente do mundo. A narração mais tricolor do mundo. Você vem acompanhar com a gente da Central lá na Dali. Então, ó, o convite está feito, domingo tem transmissão. Beleza? Uma outra informação que eu queria trazer aqui também do Vitor Lessa é sobre o meia Arthur, né? O Arthurzinho já tem entrado em algumas partidas do Fluminense, já tem sido aproveitado no time principal, né? A informação que rolava é que o planejamento dele era jogar no Sub-23 em 2023, mas a categoria acabou. Ele acabou subindo. A gente até gravou vídeo sobre isso, que o Arthur poderia ser mais aproveitado no profissional. É um jogador que parece que o Fernando Diniz gosta e é um jogador muito bem quisto em Xerém, né? Isso também pesa, tá? Essa questão da hierarquia que eu falei do time principal, isso também pesa em Xerém. O Arthur, por mais que ele não tenha feito uma grande copinha, não tenha se destacado tanto quanto, por exemplo, o Isaac e o Freitas, é natural que o Arthur ganhe chances antes, porque o Arthur é um cara que, assim, é badalado desde, sei lá, 13 anos de idade, é o príncipe de Xerém, então é natural que ele ganhe oportunidades antes. Se é justo ou não, aí a gente debate em outro momento, mas é natural que ele ganhe oportunidades. E a informação do Vitor Lessa dá conta de que ele está treinando muito bem, tá se destacando. Vou abrir aspas aqui para o Vitor Lessa, tá? Hoje, isso ele falou ontem, né? Dia 9, conversei com uma pessoa aqui no CT que me disse que o Arthur está treinando muito bem, está agradando muito ao técnico Fernando Diniz nessas últimas atividades, nessa última semana. Tem se destacado, não está sentindo essa transição para os profissionais e até nos jogos. Está se criando uma expectativa muito grande que ele pode ser útil nessa temporada. E aí, sobre o Arthur, cara, tem 2 coisas que eu quero falar, né? Primeiro, tá treinando bem, fico feliz por isso. O Marrone também estava treinando bem e o Diniz não bota, né? Eu não sei qual é esse critério do Fernando Diniz, mas assim, o Marrone estava treinando bem, o Fluminense quer renovar, e o Diniz praticamente não está usando o cara. Eu não consigo entender. O Arthur, né, também treinando bem, se destacando, beleza, eu entendo que a cautela naturalmente tem que ser maior, porque é um moleque da base, é um moleque que tem... nem fez 18 anos ainda, vou até olhar isso aqui agora, mas o Arthur eu acho que não tem nem 18 anos ainda, se tem, acabou de fazer. Vai fazer 18 anos daqui a 14 dias, no dia 24 de fevereiro. Então, assim, é um garoto mesmo. Né? A gente tem que ter paciência, tem que ter cautela. Agora, o questionamento que eu faço, que não tem como não fazer, é por que na cabeça do Fernando Diniz, eu gostaria muito de entender isso, o Arthur é um moleque que serve para entrar contra Botafogo e Volta Redonda quando o Fluminense está perdendo, e ele não serve para entrar quando a gente estava ganhando de 2-0 do Audax. E não dá para dizer também que fala assim, não, mas ele não quer, é porque não precisava botar mais meia, né? Não precisava botar o time ainda para frente, era botar ali jogadores mais defensivos. Não, porque ele botou o Giovani entrou no jogo, inclusive deu assistência para o Cano, né? Acho até que ele tentou bater no gol, cabecear no gol, mas enfim, deu assistência para o terceiro gol do Cano, é meia, entrou no jogo. Ele tirou o Samuel Xavier e botou o Alan, centroavante, no finalzinho do jogo. Então, assim, poderia ter botado o Arthur se ele achasse que era bom para dar uma rodagem pro moleque. Assim, na minha cabeça, a partir do Fluminense ganhando 2-0
contra o Audax, é um bom momento ali para você dar 20, 25 minutinhos para o Arthur jogar, se soltar, tirar um pouco aquela pressão de estou começando no profissional, quem sabe dar uma assistência, faz um golzinho, ganha mais confiança. Eu acho que para mim seria ideal, né? Enfim, não aconteceu. Eu gostaria muito de entender essa lógica do Fernando Diniz, porque contra o Botafogo ele entrou junto com o Giovani, por sinal. Contra o Volta Redonda, tenho quase certeza que ele entrou também, não lembro no detalhe, mas eu acho que ele entrou contra o Volta Redonda. Então, assim, eu gostaria de entender, quando o Fluminense está perdendo, ele serve, quando está ganhando, ele não serve. Eu acho que isso pode acabar prejudicando o desenvolvimento do jogador, beleza? Mas vamos lá, a próxima notícia aqui é sobre o John Arias, porque saiu informação da Netflu de que um grande clube da Arábia Saudita fez sondagem nessa última semana pelo atleta, querendo entender a situação do jogador para estudar se vale a pena ou não fazer a proposta. Mas a diretoria do Fluminense não pensa em vender o John Arias. Ele é um dos pilares da equipe e a diretoria, né, já fez essa promessa até para o Fernando Diniz, né, de que não ia se desfazer do jogador, dos jogadores, né, da espinha dorsal do Fluminense ao longo do ano, ia ficar o time todo direitinho aí para o Fluminense conseguir títulos grandes essa temporada. O Mário Bittencourt prometeu o bicampeonato carioca e prometeu o título da Libertadores. Então, não pode vender ninguém, não pode vender muito menos o John Arias, né? Netflix completa aqui a informação falando que além desse clube árabe, né, que não teve seu nome revelado, também 2 clubes portugueses já assinaram com interesse pelo John Arias, mas não fizeram proposta. Cara, sobre isso eu não tenho nem o que falar. Não pode vender e acabou. O John Arias é o melhor jogador do Fluminense de longe, desde a temporada passada. Para mim era o melhor jogador do Fluminense. O Cano meteu 44 gols, maravilha. O Ganso jogou muita bola, maravilha. O André é o melhor volante do Brasil, maravilha. Mas o John Arias era o melhor jogador do Fluminense. E continua sendo nesse começo de ano. Então, assim, não pode se livrar do John Arias de jeito nenhum. O John Arias é um cara que eu até falo aqui, né? Que eu faço essa autocrítica, né? Que eu já cornetei, né? O John Arias no final de 2021. Porra, lá gastou 3 milhões nesse Arias, sei lá o que lá. Cara, hoje em dia eu olho 3 milhões pelo Arias, é pichincha, tá ligado? É dinheiro de pinga. É muito barato pro futebol que esse cara joga. Para mim, ele é o melhor meio em atividade no Brasil e só não tem tanto nome. Só não tem tanto nome ainda. Acho que é muito também porque o Fluminense não conseguiu ser campeão de alguma coisa grande. Ganhou só o Carioca ano passado e no momento de afirmação dele, né? Ele estava recém ganhando a posição. Mas, cara, para mim, o John Arias é o melhor meia do país, sim, de longe, tá? Joga muita bola, é muito decisivo. E, enfim, apaixonado por esse jogador. Esse é um jogador que eu realmente adoro no elenco do Fluminense. Não pode ser vendido de maneira nenhuma, beleza? Vamos lá, tem mais 2 notícias para trazer aqui, mas antes eu vou botar você na cara do gol, porque você vai olhar aí no link da descrição, você vai olhar no link do comentário fixado, tem muita coisa maneira na Centauro lá para você comprar, tanto do Fluminense quanto de esportes em geral, e com o cupom Central10 você pega 10% de desconto em tudo que for vendido e entregue pela Centauro. A gente está botando você na cara do gol, então, por favor, né? Aproveite a chance, ó, empurra para dentro e sai correndo pro abraço. Valeu? Cupom Central10, 10% de desconto em todos os produtos vendidos e entregues pela Centauro. Não só produtos do Fluminense, qualquer um. Tá vendido e entregue pela Centauro, você ganha 10% de desconto. Corre lá e não marca bobeira, né? Porque quem tá marcando bobeira é o Thiago Silva, né? A gente já cansou de falar do Thiago Silva aqui, a galera às vezes até reclama nos comentários dos vídeos quando a gente fala dele, mas agora ó, a novela acabou, pelo menos nessa janela agora, a novela do Thiago Silva acabou, né? A gente tinha muita esperança do Thiago Silva voltar agora no meio do ano, passou a Copa do Mundo, 39 anos, já ganhou tudo na Europa, contrato se encerrando com o Chelsea, tinha-se essa esperança do Thiago Silva voltar para o Fluminense nessa janela agora, né? A gente falou lá atrás do Manuel, zagueiro, o Fluminense tem que ir ao mercado, pô, imagina, vai ao mercado e traz o Thiago Silva, seria fantástico, né? Mas, segundo o jornalista Fabrício Romano, que é talvez o principal jornalista em termos de mercado da bola na Europa, ele já tem um acordo verbal com a diretoria do Chelsea para renovar o contrato até 2024, até junho de 2024, né? Netflu lembra, né, que ela fez uma apuração de que o Thiago Silva prometeu a funcionários do Fluminense que vai voltar ao clube em 2024, né? E eu não acredito mais nisso, e bem ou mal essa promessa aí é uma apuração, né? A gente não viu o Thiago Silva falando isso abertamente. Então, eu não vou nem contar muito com isso, assim, me parece bem claro que o Thiago Silva está feliz na Europa, quer ficar por lá, de fato, ele tem nível para jogar Premier League, né? É titular do Chelsea, é uma peça importante, e é justamente por isso que eu queria ele de volta no Fluminense, para jogar aqui e se destacar aqui. Infelizmente, né, para ele é melhor ficar por lá, ele não quer voltar, ele é muito torcedor, mas ele prefere ver o Fluminense da televisão, né? Continuar torcendo em vez de entrar em campo, sabendo que tem nível para ajudar, né? Em vez de entrar em campo e ajudar a gente a ser campeão, ele prefere ficar pagando o sócio guerreiro dele de R$20 e vendo o jogo da televisão, muitas vezes pirata, né? Link pirata na internet, em vez de vir aqui ajudar. Não vou ficar me alongando nesse assunto também, mas não, cara. Lei de Muricy, né? Cada um sabe de si. Ele sabe o que é melhor para ele. Eu fico triste que eu queria muito ele aqui no Fluminense, porque eu acho ele um cracaço da posição, talvez o melhor zagueiro de todos os tempos. Talvez o melhor zagueiro não, porque tem o Maldini, mas um dos melhores de todos os tempos.
e eu queria ver ele mais tempo no Fluminense. Pelo visto, vai vir jogar pouquinho aqui, se é que vai vir, né? Tô nem criando expectativa, mas tô tentando, fazendo um trabalho de não me iludir mais com isso. Beleza? Ó, e quem, né, tá voltando aí pro Fluminense, né? Esse sim voltando, foi reintegrado é o Cristiano, no lateral esquerdo Cristiano, reforço pro Fernando Diniz nas próximas semanas aí, né? Um jogador que estava treinando separado, estava escanteado, teve proposta do Tajeres, da Argentina, recusou, teve uma negociação que se frustrou com o clube da Arábia Saudita, estava encostado no Fluminense, mas foi reintegrado ao elenco, né? Ele está fora dos planos da comissão técnica, isso está bem claro, mas ele voltou a treinar com um grupo, tá? Segundo o GE. Isso não significa que ele não vai sair, tá? Ele ainda pode deixar o clube em breve. O empresário dele chegou a falar sobre isso, que ele não é que ele não queira que o Cristiano saia do Fluminense, só quer que saia com uma proposta que seja boa para o jogador. Fato é, tá integrado aí, né? Vai continuar treinando. Não deve ser relacionado pelo técnico Fernando Diniz, vai seguir analisando as opções de mercado, mas tá ali. Caso precise, caso o Diniz ache, pô, treinou bem, vou dar mais uma chance para ele, ele tá ali, né? Reintegrado e treinando com o time do Fluminense. Assim, eu, sinceramente, cara, já falei isso em outras vezes. Estou longe de ser um defensor do Cristiano, de achar o Cristiano bom jogador, eu não acho, mas o Cristiano não é, até onde eu me lembro, ele não cometeu nenhum crime lá no Fluminense, né? Não tem também nenhuma falha tão bizarra dele. Até comentei isso na live, no Arriscando para Pele hoje cedo, né? A gente conversou um pouquinho sobre isso. E eu falei, cara, o Cristiano tem lá o jogo contra o Olímpia, o gol pode ser do Olímpia, os 2 gols até, né? Podem ser postos na conta dele, mas não é aquela coisa, tipo assim, ele fez uma merda absurda. Tipo, segundo gol ele sobe pra atacar e tomou uma bola nas costas, beleza. Mas, tipo assim, não é aquela coisa, porra, ele fez um gol contra, fez um pênalti, foi expulso. Não, nada disso. E tava sendo tratado quase como um criminoso no Fluminense, né? Tava treinando separado, escanteado, enfim. O Danilo Barcelos, que era muito pior do que ele, ao meu ver, continuou treinando com o elenco do Fluminense, mesmo todo mundo sabendo que não ia ficar, ficou treinando normalmente, e o Cristiano não, né? Isso que eu acho esquisito. Mas enfim, tá aí reintegrado, né? Eu particularmente acho que ele poderia sim ganhar chances, porque a gente tem só o Jorge na posição. Até o Alexander voltar do Sul-Americano, e o Alexander tá jogando muita bola no Sul-Americano como segundo volante, quase terceiro, quase meia. Até o Alexander voltar, a gente só tem o Jorge do lateral esquerdo, porque o Calegari que estava jogando agora aparentemente perdeu todo o prestígio depois da situação do pênalti, né? No jogo contra o último jogo agora contra o Audax, o Diniz tirou o Jorge, tirou o Samuel Xavier ao longo da partida e o Calegari sequer entrou. O Guga entrou no lateral esquerdo e o Calegari não entrou. Então, assim, acho que ele está bem desprestigiado. A gente só tem uma opção para a posição, que é o Jorge, que é uma baita incógnita, né? A gente vem falando isso aqui, ó, avisando isso há um tempão, que o Jorge era uma incógnita. Só tem uma opção. Enquanto não for ao mercado, que eu acho que tem que fazer, mas não acho que vá, eu acho que o Fluminense precisa ir ao mercado, mas eu não acho que o Fluminense vai. O Cristiano tá aí. Dá mais uma chance para ele, sei lá. Não sei. Eu acho que pode acontecer a oportunidade aí para ele, pode surgir. E aí vamos ver se ele vai agarrar ou não, mas me parece que o Fernando Diniz não gosta do atleta, já teve esse papo de que ele tem baixa intensidade, enfim. Tá aí reintegrado, né? Talvez não mude nada, talvez mude tudo. A gente vai ter que aguardar esse ano, os próximos capítulos, para ficar sabendo. Beleza? O vídeo ficou um pouquinho mais longo, porque são muitas notícias, né? 7 coisas para falar aqui. Não tinha realmente como fazer um videozinho mais curto, mas muito obrigado a você que assistiu até aqui para ficar muito bem informado sobre o Fluminense. Reforço o pedido para você deixar o seu like e o comentário. Comenta aí sobre as notícias. Sempre muito bom, tá? Trocar essa ideia com vocês. Valeu? Eu vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto.